50. Atos capítulo 1, versículos 9 ao 12. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Comentários. Profecia não cumprida, cumprir-se-á na segunda vinda. Esse Jesus, não outro, esse corpo, não um espírito. A segunda vinda será exatamente como a ascensão, real, corporal, literal, visível, com nuvens e naquele mesmo lugar. Os homens o verão novamente com os olhos da carne. Versículo 12. O lugar onde se dará o segundo advento. 51. Atos capítulo 3, versículos 19 ao 21. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que Ele envie o Cristo que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Comentários, versículo 20. Profecia não cumprida, mas se cumprirá na segunda vinda, no milênio e na nova terra para sempre. 52. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9 e 10. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês, e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. 53. 1 Tessalonicenses agora, capítulo 5, versículos 1 ao 8. Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto à mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem é de noite que dormem, e os que se embriagam é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Comentários. Versículo 2. O dia do Senhor é o milênio que se estende desde a segunda vinda até a rebelião de Satanás, no final daquele período. O dia do Senhor não pode vir antes que o Senhor venha para reinar. Versículo 3. Repentina destruição. Quando o anticristo tiver conquistado os 10 reinos dentro do Império Romano, nos primeiros 3 anos e meio da 70ª semana de Daniel, e por meio desses reinos tiver conquistado a Rússia e outras nações ao norte e a leste do Império Romano, nos últimos 3 anos e meio da 70ª semana de Daniel, será chegada a hora de o mundo dizer paz e segurança. Eles pensarão que, livrando-se de Israel, não haverá mais guerras no mundo. Então, quando todos estiverem na expectativa de um período de paz e prosperidade, e metade de Jerusalém tiver sido tomada,
O Senhor virá de súbito e repentina destruição sobrevirá a todas as nações no Armagedon. Alerta quanto a estabelecer datas. Assim como uma mulher sabe que entrará em trabalho de parto se estiver esperando um bebê, mas não sabe o dia nem a hora, o mesmo acontece com a repentina destruição. Sabemos os tempos e as estações, mas não o dia nem a hora. Uma vez que a segunda vinda de Cristo trará essa repentina destruição, isso significa que os homens não saberão o dia ou a hora exata de sua vinda. É, portanto, tolice fazer predições e estabelecer datas para a volta de Cristo à Terra, para o fim da era dos gentios, para a batalha do Armagedon ou para a repentina destruição do versículo 3. A destruição será geral entre as nações. As cidades das nações desmoronarão por causa de um grande terremoto. Saraiva cairá pesando quase 52 quilos, e os exércitos das nações serão destruídos no Armagedon, exceto pela sexta parte deles. Muitos serão deixados vivos para ingressar no milênio. 54. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 7 ao 10. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Comentários. Versículo 7. Profecia não cumprida. Anjos do seu poder, do grego dunamis, poder inerente. A expressão anjos do seu poder mostra que os anjos fazem parte do poder de Deus, a manter a ordem e a controlar os outros anjos que se rebelaram e agora estão contra Deus. Versículo 9. Castigo eterno, do grego dike. Pena atribuída por um juiz, sofrer castigo, usado 4 vezes. Castigo, juízo e vingança. A pena aqui é a perdição eterna. O termo grego para perdição é oletros, ruína, destruição, algo que causa destruição, uma praga, peste, traduzido como destruição e perdição. Qualquer que for a causa da destruição ou ruína é eterna. Não é a aniquilação, já que a destruição é eterna, e os que estarão sendo castigados eternamente são tão eternos quanto a destruição em si. Não haverá possibilidade de se reconciliarem com Deus depois desta vida, já que estarão eternamente banidos da presença de Deus e da glória de seu poder. Isso por si só já seria um castigo terrível, mas além disso haverá o castigo no inferno eterno. Versículo 10. Juízo das nações. Na segunda vinda, Cristo julgará as nações e enviará os bodes de Mateus 25, 31 ao 46 para o castigo eterno. Não se trata de um julgamento geral ou dos ímpios mortos. Logo, ambas as passagens se referem principalmente aos que estiverem vivos na segunda vinda. Cristo não somente julgará as nações ímpias que estiverem vivas naquela ocasião, mas também será glorificado em seus santos e admirado por todos os que creem entre os que estiverem vivos na terra. 55. Judas, versículos 14 e 15. Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos, e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Comentários.
Profecia não cumprida refere-se à segunda vinda de Cristo com todos os santos ressurretos que foram arrebatados, pelo menos 7 anos antes disso. Os anjos dos céus também acompanharão Cristo nesta vez. Onde Judas ficou sabendo desta profecia não se sabe, a não ser que seja do livro de Enoque, que era bastante conhecido nos dias da igreja primitiva. Orígenes, Tertuliano e outros mencionam um livro com este nome. Milhares de seus santos. Esta é uma expressão para um número indefinido, como em Daniel 7:10 e Apocalipse 5:11. 56. Apocalipse 1, versículos 7 e 8. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Comentários. Todos os olhos irão voltar-se para as imediações de Jerusalém, onde ele estará. Pessoas de partes distantes da terra não o verão, senão mais tarde. Até mesmo aqueles que o traspassaram, os descendentes daqueles que o traspassaram, os judeus. Todas as tribos da terra, os exércitos das nações que estarão cercando Jerusalém quando Cristo vier. 57. Apocalipse, capítulo 14, versículos 17 ao 20. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: Toma tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra, e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Comentários. Esta é a segunda descrição da batalha do Armagedon neste capítulo. Sangue fluirá neste campo de batalha até os freios dos cavalos, a cerca de 300 quilômetros. Este rio de sangue virá das veias das multidões mortas na batalha e da grande chuva de saraiva e sangue que cairá neste dia.